lá então, né, pessoal? Boa noite. Espero que tenham passado aí um ótimo dia, né? E vamos avançar aí na disciplina. E hoje a gente vai falar justamente isso, de avanço. Ó. Compensador de avanço, compensador de atraso e compensador avanço e atraso de fase. Então, todos já para a gente, na próxima aula, já fazer um projeto de um compensador, né? Já observando, olhando, né? O que a gente chama em frequência, utilizando aí os diagramas de Bold, né? Então essa é a ideia aí, né? Então vamos ver como é que funciona. Hoje a gente vai ver como é que funciona esses compensadores, o funcionamento básico deles, qual que é a função deles, como é que eles se comportam. E a ideia é que na semana que vem a gente já comece aí com alguns projetos aí envolvendo esses compensadores, né? Não sei se hoje a gente vai conseguir fazer, eu acho que não. Hoje eu não tô, né? Não vai dar para desenvolver ele não, mas a gente vai, enfim, a gente vai dar uma conceituada nesses caras aí para a gente poder trabalhar. Então eles vão ser justamente os nossos controladores, né? Então, eles vão... E para isso a gente tem alguma coisinha que a gente precisa falar antes aí, né? E se relaciona justamente com estabilidade, instabilidade, né? Dos nossos sistemas. Então a primeira coisa que a gente vai estar falando aí, e que é uma coisa mais específica aí de quando a gente trabalha respostas em frequência, é justamente esse item aí chamado margem de ganho, né? Então, para que o sistema esteja estável aí, o ganho dele tem que ser menor que 0 dB. Então, isso, com certeza aí, né, na frequência cuja fase for 180 graus. Então, o que é a margem de ganho aí? É o valor que, nesta frequência, ela vai indicar o ganho em dB que ainda pode ser acrescido no sistema para que ele não perca a estabilidade. Bom, às vezes é difícil a gente observar até né, a gente vai falando tal, mas a coisa é bem simples até. Às vezes a gente fala aqui, parece que a coisa é complicada. Não, mas ela é bem simplesinha aí. Então, o que acontece? Eu vou olhar, eu tenho então o meu diagrama de Bold, está aqui um diagrama de Bold exemplo, né? E eu vou observar, né? Eu vou observar o valor aqui, né, da frequência onde ele atinge 180 graus. Então, ok. Então, vou colocar aqui a minha caneta. Aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, ó, ela está atingindo, ela está cortando aí os 180 graus. Tudo bem? Beleza? Identificaram aí? O que é a minha margem de ganho? Minha margem de ganho, então, seria o quanto falta para esse cara neste ponto, ó, né? Então, quanto que ele falta aqui para que ele atinja 0 dB? Então, basicamente olha, quanto ganho eu posso ainda dispor, né? Quanto ganho eu posso dispor ainda, eu posso adicionar no meu sistema antes que ele se torne instável, né? Antes que ele se torne instável, tá? Então, eu estou aqui com uma... quando ele está para dentro aqui, então eu tenho uma margem de ganho positiva. Se eu tivesse uma curva aí, por exemplo, aqui em cima, né, com a mesma resposta em frequência, aonde que estaria a minha margem de ganho? A minha margem de ganho estaria aqui, ó, né? E aí esse cara está passando
da estabilidade, né? Para ele estar estável, ele teria que estar aqui embaixo. Então, essa margem de ganho aqui, ela é negativa. Tá? Então, estando para dentro, a gente fala assim, estando para dentro aqui, né, ela fica positiva. Estando para fora aqui, ela é negativa. Tá? Então, para dentro, né, ela é positiva. Então, eu posso ainda, né, dispor desse ganho, né, para que antes que o meu sistema se torne instável. E se ele já passou, né, o exemplo em vermelho, ele já passou daquele valor lá, então o que ocorre aí? A minha margem de ganho ela é considerada negativa. Então está aí o conceito de margem de ganho aí. Então eu tenho que fazer o diagrama de Bode, né? Se no diagrama de fase ele passar pelo valor de 180, não são todos que passam, né? Então a gente viu lá uma série deles que a tendência era ir para 90 graus. Por que era ir para 90 graus? Porque eram sistemas estáveis, né? Então eram sistemas que não iam para a instabilidade. Então, não apareceram muitos exemplos aí em que ele cortava 180 graus. Né? No caso aí, cortou 180 graus, putz, é nessa frequência aí que eu preciso ir lá no meu ganho em dB e ver o quanto falta para que ele chegue aí, né, para que ele chegue em 0 dB. Tá bom? Ok, então, tudo bem, né? Bom, e a gente tem outro cara naquele aí... caso ali, então, o cálculo é sempre em cima do 180, aí nesse encontro aí, né? Exatamente. Então, eu acho essa frequência aqui, ó, onde ele cruza o 180, subo até o gráfico de ganho e vejo, esse ganho aqui, para chegar em 0, falta quanto? Ah, beleza, faltou tanto. Ah, então, se faltou, é positivo. Ah, não, ó, esse ganho aqui ultrapassou. Se ultrapassou, então minha margem de ganho é negativa. Tudo bem. Beleza. Da mesma forma que a gente falou da margem de ganho, eu tenho aqui a nossa margem de fase, né? Então, a margem de fase. Então, é uma coisa bem parecida aí, só que, vamos supor assim, olhando do lado oposto. E essa margem de fase é uma coisa interessante, mais ou menos ele tem uma relação, né, com o meu psi, né? Então, alguma coisa do tipo, olha, se eu pegar a minha margem de fase, né, e dividir por 100, né, eu tenho algo aproximado aí do meu psi, se ele for um cara de segunda ordem. E deve ser, porque a gente sempre observa esse cara aqui com 180 graus, né? Então, o que é a margem de fase? Então, para que o sistema seja estável, a fase não pode ultrapassar aí os 180 graus, né? Onde o meu módulo for 0 dB. Então, agora é o contrário, né? O que acontece? Eu vou no gráfico de cima, vou até o gráfico de fase e olho ali, né, o quanto falta para que ele ultrapasse aí os 180 graus. Né? Então, no caso aí, ó, eu vou olhar agora para mim achar a margem de fase, né? Então a fase está aqui no gráfico de baixo. Vou achar isso nesse gráfico de baixo. Só que para mim encontrar ele, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou encontrar primeiro o ponto de cruzamento onde o meu ganho passa por 0 dB. E aí eu vou descer, ó, né? Eu vou descer. Desci, e o que acontece? Aí eu vou ver o quanto falta para que o meu sistema chegue em 180 graus. No caso aqui, ó, este exemplo aqui, ó, ele passou, né? Então ele passou. Então, esse cara aqui eu tenho uma margem de fase negativa. Por quê? Porque passou
eu tinha que ter em 180 para estar estável, né? No máximo 180. E esse cara aqui ultrapassou. Eu tenho um ângulo aqui maior do que, aliás, menor do que 180 graus. Então ele ultrapassou isso. Então essa margem de fase aqui, ó, então, margem de fase negativa. Então, esse exemplo aqui está como negativo. Mas você viu que então, o que a gente fez aí? Ó? Fui na minha curva de ganho em dB, obviamente, eu estou procurando aqui 0 dB, né? Achei o ponto 0 dB. Então, nessa frequência, eu desço para o gráfico de fase e encontro ali quanto falta ali para atingir 180. No gráfico anterior, ó, mesma coisa. Eu venho aqui, ó, e acho, né, o 0 dB. Opa, achei o 0 dB, beleza. Vai descendo, ó, vai descendo. Beleza, ó, desci. Você vê que eu chego num ponto aqui. Quanto que é a minha margem de fase? Esse cara aqui, ó, daqui a aqui. Então, este valor aqui, essa quantidade de ângulo que está aqui, é o quanto falta para que ele atinja 180. Nesse caso, ele é positivo. Por quê? Porque eu ainda tenho uma folga aí até a instabilidade. Né? Eu tenho uma folga aí até a instabilidade. No caso deste gráfico aí, ó, o que acontece? A minha margem de fase ela é negativa. Por que ela é negativa? Porque eu já passei lá dos 180 graus. Bom, já ultrapassei. Ou seja, meu sistema aí ele é instável desse ponto de vista. Tá bom? Então, há muitas considerações de projeto onde eu tenho que determinar, eu tenho que falar, eu tenho né, em que ele vai falar, olha, eu preciso que a margem de fase esteja nessa faixa. Então, essa colocação aí, tá? Essa colocação aí da margem de fase, né? A margem de fase vai justamente, às vezes, constar do projeto, justamente porque ela tem uma relação ali com o QC, né? Então, mexendo na margem de fase, eu acabo mexendo aí um pouco na velocidade do meu sistema, no quanto ele vai responder aí, principalmente se ele for de segunda ordem, tá? Beleza? Pode acontecer dessa margem de ganho, no caso aí no gráfico, coincidir em cima do cruzamento com 180? Pode. Então, se ele coincidir com 180 graus e eu tiver uma margem de fase zero, e obviamente aí a margem de ganho é zero, ele está no limite da instabilidade. Então, esse cara deve estar oscilando aí. Entendeu? Pode acontecer? Pode sim. E é um caso típico onde eu tenho eu teria aí um oscilador, tá bom? Eu estou no limite crítico aí da instabilidade ou da estabilidade. Estou no limite das duas aí. Bom, alguns comentários aí sobre essa margem de fase, margem de ganho, né, para a gente poder começar a trabalhar. Bom, esses dois conceitos aí, margem de fase e margem de ganho, é uma medida aí, o quanto é que o meu diagrama polar, ou seja, o meu diagrama de Bold também, né, ele está próximo do ponto menos 1, né, mais J0. E essas são as margens utilizadas aí como critério de projeto. Por quê? Porque, basicamente, né, então vamos lá. Se eu tiver um sistema qualquer, realimentado, eu tenho aí, ele vai ser um G de S, né, um G de S. Então,
realimentado aí 1 mais G de S, H de S. Beleza aí. No limite desse cara, ocorre o quê? O meu numerador aqui ele é igual a zero, né? Minha equação característica aí, ó, 1, né? Mais G de S, H de S, ele é igual a zero, né? E, obviamente, passando menos o 1 para o outro lado, eu vou ter que o meu ganho do meu sistema, G de S vezes H de S, ele vai ser igual aí àquele menos 1 que a gente já trabalhou aí, né? Que a gente foi justamente o ponto crítico ali do nosso sistema quando a gente trabalhou lá o lugar das raízes, né? O LGR. Então, esse sistema em frequência, se aproximando desse ponto aí, menos 1, é justamente o ponto em que ele vai estar no limite da estabilidade, tá bom? Então, aí, obviamente, né, módulo 1, ganho 0 dB. Então, se eu olhar o meu ganho, né, se o meu ganho for 1, o módulo do meu ganho aí, né, for 1, no caso, o módulo de G de S, H de S igual a 1, 20 log deste módulo de ganho aí, né, então esse cara aqui vai ser 1, log de 1 na base 10, ele é 0. Então, esse cara aqui dá o 0 dB. Por isso da gente usar aquele ponto lá de 0 dB. Tá bom? Então, esse ponto de 0 dB está relacionado justamente com esse conceito aqui. Tá? E, obviamente, como ele é negativo, né? Então, para que ele seja negativo, né? O que ocorre aí? A gente já viu que o meu ângulo aí tem que ser mais ou menos 180 graus aí, né? Então a gente considera sempre aí o ângulo de menos 180 graus. Tá? Então ele está relacionado aí principalmente com esses dois conceitos aí, né? As margens de ganho e fase. Bom, então a gente deve, né? Eu tenho que, para mim, olhar, né, essa estabilidade relativa do meu sistema, eu tenho que observar justamente as duas. Então, se eu só observar a margem de fase ou só a margem de ganho, ele acaba não dando muito certo aí o meu sistema, né? Eu tenho que olhar as duas aí para determinar que o meu sistema seria instável ou não. Então, a priori, a grande maioria dos sistemas, né, para que ele tenha um desempenho satisfatório, para que ele esteja funcionando de bom tamanho, a nossa margem de fase aí, ela é tradicionalmente aí entre 30 e 60 graus, né? Então, tem muita gente aí que adota 50 graus, tal, mas né, então a gente vê muito problema aí a adoção dessa margem de ganho aí, a margem de fase aí na faixa de 50 graus. Né? Mas entre 30 e 60 é uma margem satisfatória aí para a gente poder trabalhar. Né? E no caso da margem de ganho, né, ela deve ser aí acima de 6 dB também, para que a gente tenha aí uma estabilidade aí considerada boa, né? Então, com esses valores aí, um sistema aí de fase mínima, ele já tem uma estabilidade garantida, né? Mesmo que o ganho de malha aberta aí e as constantes de tempo aí variem aí dentro de certos limites, mas ele acaba
respondendo aí de uma forma estável, né? De uma forma estável. Então ele dá para trabalhar nessa faixa aí com uma certa tranquilidade. Que mais então? A respeito desse requisito de margem de fases, ele está em 30 e 60, né? Eu tenho que olhar também a inclinação da curva. Então, eu necessito, é bom, é muito útil que nessa faixa a minha inclinação seja de menos 20 dB por década, né? Então, uma inclinação aí equivalente a um único polo aí trabalhando, atuando no sistema aí, nesse cruzamento aí, né, para ele manter, para ele ter a estabilidade, né? Se ele tiver uma inclinação de menos 40 dB por década, então ele está lá numa faixa de menos 40 dB por década. O que ocorre aí? Eu estou meio assim, né? O sistema pode ser estável ou pode ser instável. Então, e mesmo que o sistema ele seja estável, né? Essa margem de fase aí ela acaba ficando pequena para o que a gente deseja, né? Para manter o sistema estável. Então ele acaba podendo ir à instabilidade. E aí, se a inclinação então for 60 dB por década ou maior, aí dançou, né? Provavelmente meu sistema ele vai ser instável aí, né? Isso no corte lá de 180 graus, tá? Então eu tenho que olhar, né? E observar isso aí. Então essas foram indicações ali do Gata pra gente, né? A melhor maneira mesmo da gente determinar a estabilidade desses sistemas, né, principalmente de fase não mínima, é utilizar o diagrama de Nyquist. Esse diagrama de Nyquist a gente vai ver aí nas próximas aulas aí, né? Isso ao invés dessa técnica com o diagrama de Bode. O diagrama de Bode vai dar para a gente uma noção, né, uma ajuda aí, etc., mas não é totalmente confiável desse ponto de vista de estabilidade. O legal mesmo é usar esse diagrama de Nyquist e trabalhar em cima dele, né? Então seria um assunto aí para as próximas aulas. Você vê que o nome dos caras estão ficando difíceis, né? E quanto mais difíceis os nomes, mais difíceis são as técnicas, né? Então o Nyquist é um carinha também meio chato aí, mas nada incompreensível, né? Nada incompreensível. A gente vai passar por essa aí, mais essa. Beleza?